podemos tudo cair, reerguer, dominar o mundo. Lindas, lindas, somos um farol, brilhando juntas como o sol. Onde uma linda fala, outra escuta. Uma rede de amor que a gente cultua. Olá, eu sou a Sônia Maria Silveira. Esse é o nosso podcast das Lindas Pod. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. Ative o sininho e faça seu comentário. E também curte o nosso Instagram, Linda Pod. O objetivo desse podcast é entrevistar mulheres empreendedoras, conhecer seu dia a dia, sucesso, aprendizagem, desafio e como o Grupo Lindas contribuiu e contribui em sua jornada. Hoje, quem estará apresentando este podcast junto comigo é a Érica Sanada. Tudo bem, Érica? Tudo bem, Sônia? É um prazer estar aqui, ajudando um pouquinho você nesse podcast especial também, né? Antes de apresentar a nossa convidada especial, que eu já falei que é especial, eu quero muito agradecer... Que especial essa mulher. Muito. Quero muito agradecer o nosso patrocinador principal, que é o Estúdio Mestre, que disponibiliza aqui esse espaço maravilhoso para a nossa gravação do Lindas Pod. E a Vanessa, também outra querida, do Detalhistra, que é responsável por toda a identidade visual, logo, canecas, material de apoio. E abaixo a gente vai deixar disponível o Instagram para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho. Hoje entrevistaremos a Tatiana Feitosa, que hoje vai falar do seu negócio e vai falar um pouco dela. Ela tem uma loja de semijoias, Tatilura Semijoias. Oi, Tati, como você está? Tô bem, graças a Deus. Muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz em estar aqui do outro lado hoje para poder contar um pouquinho para vocês da minha história. Olá, Tati, tudo bem? Tudo bem. Complementando, a Tati, ela é proprietária da Tatilura Semijoias e ela é uma das idealizadoras desse podcast e também ela é patrocinadora do nosso podcast, com essas lindas semijoias. E antes de começar, Sônia, vamos falar também, né, da nossa outra patrocinadora, que é a Mara Cris Candy, que oferece a nossa pipoca. Já tá comi aqui pra gente comer. A Tati já comeu uma. É maravilhosa, um sabor fantástico, crocante. Já comi aqui, gente. Essa aqui eu acho que é de choconinho da Mara. Tati, é um prazer entrevistar você hoje e queremos saber um pouco mais como começou o seu negócio, seu empreendimento. Tá, vamos lá, que a história é um pouquinho longa. Primeiro, eu acho que é legal falar da minha formação, né? Sim. Eu sou formada em administração de empresas. Eu escolhi administração de empresas porque, na verdade, eu queria ter feito artes cênicas. Mas sabe aquela coisa, mamãe e papai, né? Não, isso aí não dá dinheiro, isso daí não leva a nada. E aí eu fiquei pensando, tá, o que eu vou fazer então? E aí eu pensei assim, bom, vou fazer administração de empresa, porque se um dia eu quiser fazer, tipo, abrir uma empresa, quiser ter o meu negócio, a faculdade vai me ajudar. Então, por isso que eu optei por fazer administração de empresa. O empreendedorismo, ele foi vir muitos anos depois, né? Porque eu me formei, trabalhei na área... Eu me formei em 2004, já trabalhava desde 2000 como CLT e fiquei trabalhando até 2011, né, como CLT. Então, eu demorei muito para começar a empreender. Mas eu falo que eu sou uma empreendedora nata porque desde a época da escola eu já via possibilidade de tentar vender alguma coisa, né? De tentar empreender. Então, por exemplo, eu ia nas lojas de R$1,99, comprava bico de pato, comprava uma cartela com 8 por R$1,99 e vendia cada um por R$1,99 na escola. Então, eu sempre tinha aquela ideia assim, como que eu posso ganhar dinheiro?
Porque assim, meus pais não podiam ficar me dando mesada, né? Porque às vezes eu tinha amigos que falavam, eu ganho uma mesada e não sei o quê. E eu queria sair da escola, por exemplo, comprar um cachorro quente e comer, sem antes ter pedido dinheiro para minha mãe, para o meu pai. Então eu sempre vi uma oportunidade, né, de tentar ganhar dinheiro. Eu lembro uma vez que eu estava andando com a minha mãe na rua, e aí uma moça parou a minha mãe, né, porque eu na época deveria ter uns 13 anos, 13, 14 anos. E aí ela parou minha mãe com umas revistinhas. A senhora não quer vender, revender? Não era nem Avon, eram outros catálogos. A senhora não quer revender e tal? E minha mãe falou, não. Aí eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, entra, eu quero ver. Aí minha mãe entrou comigo e era uma distribuidora que vendia vários catálogos. Era Christian Grey, não sei se vocês lembram disso. Era Christian Grey, Hiroshima, 4 Estações, era um monte de catálogo assim. E aí ela me explicou como que funcionava, porque lá eles eram uma distribuidora. E aí ela falou, você vende, né, pela revista, a pessoa anota, e você faz o pedido, tinha o dia certo, você faz o pedido no dia tal você vem, retira a caixa com os produtos, e você vai ter um boleto para pagar até tal dia. Aí, nisso, eu levei a revistinha para casa, aí chegou em casa, eu falei pra minha mãe, mãe, deixa eu vender? Eu levo pra escola, e eu faço o pedido, e só que eu precisava da minha mãe, porque... Sim, ser um adulto, né? Com pra 13 poder, anos, né? Não... assinar o contrato, tudo. E minha mãe sabia que eu gostava disso, que eu era responsável. Ela falou, vamos fazer um teste, vamos. Aí ela fez o teste lá, preencheu tudo. E eu comecei aí na escola vendendo para as minhas amigas shampoo, condicionador. Com uma marca. Com uma marca, comecei com uma revistinha. E aí nisso o negócio foi dando certo, que eu fui indo e fui continuando. Até que chegou, eu queria vender Avon. Né? E eu falava, mãe, agora eu quero Avon. Só que eu não sabia como vender Avon. Isso eu já tava lá com os meus 16 anos. 16, 17 anos. Aí eu lembro um dia que eu tava fazendo estágio na escola. E aí eu tava indo pro estágio, eu passei na rua e vi uma mulher com a revista da Avon. Aí eu falei assim, moça, você que vende Avon? Ela falou, sou eu. Eu falei assim, porque eu quero vender também, como que eu faço? Aí a moça veio super carinhosa, assim, me explicou como que era. Ela falou, olha, eu vou ter uma ficha, passa aqui amanhã que eu vou pegar com a minha gestora, eu te dou a ficha e você vai na reunião, que é aqui pertinho, tal dia, não sei o que. E ela me levou na reunião, eu fui. Aí a moça me explicou, ela falou, como você é menor de idade, eu não posso fazer a inscrição no seu nome, mas sua mãe pode fazer a inscrição? Eu falei, não, eu já faço isso, já tem uns 2, 3 anos que eu faço isso. E a minha mãe assina pra mim. Então, ótimo. E foi assim que eu comecei a vender Avon lá com meus 17 anos no nome da minha mãe. Então eu falo, o empreendedorismo já estava na veia, né? Sim. Só que eu fui fazer disso um negócio mesmo 11 anos depois lá de CLT. Então eu trabalhei de 2000 até 2011 em CLT, passei por algumas empresas, até que chegou um momento que eu estava muito cansada mesmo. E durante todos esses anos que eu trabalhava como CLT, eu sempre fazia alguma coisa para vender. Então eu fazia vela, eu fazia cartão, eu fazia... Ixi, perdi a conta de quantas coisas eu tentei, até que eu comecei a fazer bijuteria. Eu comecei a fazer para mim, o pessoal começou a pedir e eu comecei a vender. E eu lembro que eu tinha uma maletinha que rodava na empresa. E o pessoal falava, Tati, você tem que ter seu negócio, você tem que abrir, você tem que vender suas peças. E eu ficava, ai meu Deus, mas... E o medo de sair do CLT? Porque por mais interessante que era, eu tinha ali meu salário no final do mês bonitinho, certinho, né? Tinha todos os benefícios. A gente se prendia muito antes, né? Tinha férias, 13º, tinha benefício. Vale. Então, assim, eu tinha esse medo. Mas eu tinha vontade, mas tinha o medo. Tinha ideias do que eu queria montar o negócio. E aí, fui empurrando, até que chegou um momento que não dava mais, eu tava muito... Eu lembro que teve um episódio, assim, um trabalho que acabou o expediente, assim, acabou, assim, o horário certo, só que eu tive que continuar. E eu comecei a chorar de nervosa, assim mesmo, sabe? Eu lembro que eu fui até ríspida com uma superior minha, que eu nunca tinha sido, porque eu realmente estava muito estressada. E aí esse dia eu fui pra casa, pensei, falei, eu tenho que tomar uma decisão. Aí eu voltei no dia seguinte, falei, eu preciso conversar com você, com a minha gerente. Aí eu expliquei pra ela a situação, falei, não tô aguentando mais, eu tô trabalhando numa coisa que não é o que eu gosto de fazer. Eu faço porque eu preciso, mas o que eu queria mesmo hoje era empreender. E aí eu saí
em setembro, agosto, setembro de 2011. E aí eu saí já com o objetivo para abrir a minha loja. Eu abri a loja em fevereiro de 2012. Aí eu fui atrás do Sebrae, dessa vez, ó, eu conselho lá atrás, eu não entendia nada, então eu fui no Sebrae. Já começou certo, né? Abri o MEI, aí eu peguei as orientações que eu precisava, tudo. E aí eu procurei um local, né, que eu queria. E aí eu consegui, assim, acho que o universo, quando a gente quer uma coisa, o universo, ele conspira a nosso favor. Porque tinha um ponto que eu sempre namorava ele quando eu nem tinha loja. E quando eu resolvi, né, realmente empreender, foi passando o tempo e quando eu tava procurando, o ponto ficou disponível. Eu lembro que eu tava de ônibus, passei em frente assim, eu olhei e falei, tinha uma plaquinha, passa-se o ponto. Olha só, você Aí já namorava eu o ponto. desci na hora, fui lá falar com a menina, eu falei, é com você que eu falo? Não, é meu chefe, ele não tá aqui. Eu falei, não, vamos ligar pra ele, eu preciso falar com ele porque eu tenho muito interesse. E eu não quero que outra pessoa veja, né, me dá prioridade. Ela falou, não, tudo bem, ele vem aqui, você conversa. E assim, em uma semana eu consegui resolver isso. E aí, o primeiro negócio que eu tive era Tatilura, cosméticos e acessórios. Então eu vendia os acessórios que eu fazia. O que você produzia. E aí eu coloquei cosméticos variados, Avon, Natura, Boticário. Que você já vendia também. Que eu já vendia também. Então, só que eu vendia ali, né? Numa pessoa física ali, só na catálogo. revistinha. E aí lá eu comecei a ter estoque, né? Aí comprar estoque, a fazer as coisas. Mas foi aí que iniciou mesmo comecei a empreender de verdade, né? Porque antes eu era uma sacoleira ali, né? Né? Comecei. Aí foi quando eu abri o meu CNPJ, digamos assim, a pessoa jurídica, né? E aí comecei a empreender mesmo de verdade. E agora eu queria saber por que você escolheu o seu negócio e o nome. Tá, vamos lá. O nome é o seguinte, Tatilura. Meu nome de solteira, né, é Tatiana Lúcia Rabelo. E na época da faculdade, eu precisava ter um e-mail. E aí eu tentava Tatiana Rabelo, Tatiana, não sei, tudo já tinha. Aí eu falei, por que eu não junto os três, né? O meu nome, o segundo nome e o sobrenome. Então ficou Tati, Lu de Lúcia e R.A. de Rabelo. Aí surgiu o Tatilura, o e-mail. Só que o Tatilura foi uma coisa que meio que pegou. Então as pessoas conheciam o meu e-mail. Até numa das empresas que eu trabalhei tinha gente que me chamava de Tatilura. E aí ficou essa coisa do Tatilura. Tatilura. E aí quando eu resolvi abrir realmente o negócio e abrir a minha marca, que eu tive a minha marca de bijuteria primeiro, que era a que eu fazia, aí eu coloquei Tatilura Bijus. E aí, quando eu abri a loja, eu falei, eu quero manter o Tatilura, porque muita gente já conhecia o Tatilura. Aí eu acrescentei só o Tatilura, aí eu coloquei cosméticos e acessórios, porque os acessórios, como eu vendia outras coisas também, além das minhas peças, aí eu mantive o nome. Mesmo hoje, o pessoal aqui em Sorocaba me conhece mais como Tatiana Feitosa, porque é meu nome de casado. Mas em São Paulo as pessoas me conhecem muito pelo Tatiana Rabelo e o Tatilura. Então por isso que eu mantive o Tatilura. E a escolha do negócio, uma que eu já trabalhava com isso, né? Eu já vendia isso. A última empresa que eu trabalhei era uma empresa de cosméticos. Então eu já estava muito envolvida nesse mundo. Sim. E uma coisa une a outra, né? Então eu queria que a mulher chegasse na minha loja e ela pudesse ter tudo ali. Então ela já ia ter a maquiagem, ela ia ter o shampoo, ela ia ter o batom, ela ia ter uma bolsa, ela ia ter uma carteira e ela ia ter um acessório. Então eu queria unir tudo numa coisa só. Aí por isso que eu escolhi, na época da loja, esse ramo, né? Hoje eu estou com a Tatilura Semijoias apenas. Eu mantive só os semijoias, porque com o tempo eu não conseguia mais produzir as E são muitas bijuterias. peças, né, Tati? Muito. Você trabalha com muitas peças, né? Muito. E hoje a complexidade das peças, né, para eu fazer, eu conseguiria. Só que aí eu teria que elevar a um outro nível e eu teria que ter uma oficina para Sim. certas coisas. Então, com a loja, eu não tinha tempo de fabricar, de fazer. Então, era mais fácil eu ir comprar. E foi aí que eu conheci fornecedores de semijoias, que alguns, inclusive, trabalham comigo até hoje, para poder fazer a revenda. E aí, quando eu vim para Sorocaba, eu resolvi fixar o nicho, né? Eu falei,
muitas coisas aconteceram, né, ao longo. E aí eu resolvi fixar o nicho, né? E aí eu escolhi só as semijoias e eu peguei os semijoias hipoalergênicas, porque tem muita gente que tem alergia à bijuteria, por exemplo. Sim, eu tenho alergia, eu tenho muita alergia, então pra mim tem que ser a hipoalergênica. Então, aí o hipoalergênico, a gente não tem aqueles metais pesados, por exemplo, que tem na maioria das bijuterias, como o níquel, né? Que além de ser cancerígeno, ele causa essa coceira, essa inflamação. Então, eu procuro por fornecedores que não tenham esses metais pesados para poder trazer um material que não vai dar alergia. A não ser que a pessoa tenha alergia a algo específico, né? Sim. Eu tenho um cliente que tem alergia a ouro, tenho um cliente que tem alergia a prata, tenho um cliente que tem alergia ao cobre, é difícil, mas tem. As peças de prata tem bastante cobre. Tem gente que tem alergia ao aço inox. E quem tem alergia, Tati, não compra mesmo, porque eu já fui parar no hospital porque eu tava com febre por causa da minha orelha. Eu acredito. E eu falei, mas por que eu tô com febre? Porque a sua orelha tá inflamada, você não pode usar. Nossa, Érica. Verdade, É, até botão parece de que é calça. bobeira, mas não é. Até botão de calça eu sei, tenho alergia. Eu sei que tem gente que tem mesmo botão na calça, mas assim, a minha irmã tinha. Daí que ela começou a usar uma pomada, me perguntem hoje qual é, que eu não lembro. Deve ser a Nebacetin, que eu indico Não. para os meus clientes, não? Porque Não essa eu era indico. Nebacetin. E foi que melhorou. Daí hoje ela usa semijoia, bijuteria. Então, eu vou te falar, quando eu era criança, eu não poderia usar. Porque eu colocava e me dava coceira e inflamava. Aí você foi procurando então, né? Além de eu ir procurando, só que assim, eu fui insistindo também. Sim. Porque eu queria usar, não tinha dinheiro pra comprar uma semijoia, né? Então eu comprava nas barraquinhas, às vezes, na praia, sabe assim, aquela coisa. Só que minha mãe sempre falava, filha, você não pode, você tem que, né? Você tem que evitar, porque isso machuca a sua orelha. E realmente, às vezes machucava de ficar ferida. E aí, com o tempo, além de eu procurar peças que pra mim não fossem dar alergias, eu comecei a falar, pô, se eu tenho essa questão, outras pessoas Sim, também outras têm. pessoas têm também. Então, hoje, às vezes, que nem eu tenho uma peça ou outra que eu tinha da Tatilura Bijux, por exemplo, que eu fabrico, que é bijuteria. Só que aí eu coloco, mas eu já passo uma pomadinha, já tiro, não fico todo dia. Eu procuro usar sempre mais as semijoias, porque as semijoias eu sei que eu posso ficar aí E não vai me te dar nada, alergia. entendeu? Ô, Tati, você contou um pouquinho do início da sua trajetória, né? Mas a gente queria saber qual foi o seu maior desafio que você enfrentou no início da sua jornada como empreendedora. Tá. Lá no início, né, eu falei, falando da loja, né, em 2012, eu acho que o maior desafio que eu tive lá na época foi... Primeiro, assim, eu tive muito ajuda do Sebrae e tal, mas eu não tinha noção de algumas coisas. Por mais que eu tinha feito administração, né, eu não tinha muita noção ali, né? Eu acho que é na hora que você começa a fazer ali que você começa a... A teoria é uma coisa, a prática é né? outra, E né? outra, a gente acha que é muito fácil. Comprou, vendeu E e acabou, assim vai. Não né? é. Não é. Então, assim, graças a Deus de faturamento, de lucro, eu nunca fiquei no vermelho na loja, sabe? Eu tive... Foi bom, assim, o pessoal gostou, aderiu, sabe? O pessoal vinha, muita gente vinha e falava do atendimento e tal. Mas, assim, foi desafiador porque eu era sozinha, né? Ainda sou, mas na época eu era sozinha e na época eu tinha um espaço físico. Então, o fato de eu ser sozinha, às vezes, para atender as pessoas era complicado. Tanto é que em época de Natal, o Dia das Mães, eu tive que colocar gente junto comigo para dar conta. Então, eu acho que, assim, o mais difícil foi enfrentar algumas coisas sozinhas, sabe? Para você aprender ali muita coisa na marra ali sozinha. Você tem que quebrar a cabeça, tipo, para acontecer alguma coisa. Putz, eu comprei estoque errado, né? Comprei esse produto, puta, não tem saída. E agora eu vou fazer o que com isso? É o que a Sônia falou. Algumas às vezes, decisões que a gente acaba tomando e... porque você não tem a noção do que Não comprar, né? Depois que foi passando o tempo, eu já via, não, ó, eu sei que esse produto sai bastante, eu sei que esse... Aí eu fazia a compra e assim, como, por exemplo, a Avon. Cada hora tá um preço ali, né, no catálogo. Então eu comecei a ver, pô, eu preciso comprar esse produto que eu vendo bem, mas eu não vou comprar nessa revista que tá com preço cheio. Eu vou comprar nessa que tá com a promoção. Sim. No começo eu só fui comprando. E aí que eu fui vendo que tinha coisa que não saía, que tinha coisa que eu tinha que liquidar o estoque. Putz, isso aqui não saiu, vai estar aqui. E vence. Sapato ainda não tem vencimento, mas produto de cosmético, ele tem vencimento. Você não pode vender um produto vencido, né? Então, ou então que tá para vencer, você não consegue vender, então eu já
colocava mais barato para tentar sair. Então, no começo eu tive essa dificuldade, mas aí depois, graças a Deus, eu fui indo e aí eu fui fazendo essa jogada. Ah, eu vendo muito, tinha uma máscara de cílios, por exemplo, que era de volume, vendia muito aquela máscara. Então, eu não podia deixar faltar na loja, porque as pessoas entravam direto pedindo aquela máscara. Então, eu já olhava lá, putz, tá com uma puta promoção esse mês. Ah, é o menor preço do ano. Eu aproveitava para comprar um monte. Né? Porque aí depois eu ia vendendo pelo preço normal da revista. Sim. Sim, aí Entendeu? você tira o seu lucro. Exatamente. Então, eu acho que no começo, essa foi aí acho que o mais difícil. Isso na sua trajetória de empreendedora. E na sua vida, qual foi o momento, o que você enfrentou até agora e como você superou? O que foi mais difícil? Tá, aí tem uma listinha aí. Ó, eu vou falar, acho que de onde deu início ali, que foi na loja, inclusive. Eu passei por um assalto, né? Um pouco antes de eu fechar a loja, eu tava na loja sozinha, né? Que eu sempre ficava. E aí entrou um rapaz, né? Com A sua loja era na rua. Era loja de rua. E aí entrou um rapaz e me assaltou, né? Aquilo me gerou um pânico, me gerou um gatilho muito forte, né? Ele tava a mão armada e, assim, infelizmente eu percebi que ele tinha intenção de fazer coisa ruim, sabe? Eu lembro que ele me trancou no banheiro e eu rezei, assim, pedi muito a Deus pra ele ir embora. Porque ele podia levar a loja inteira, eu só não queria que ele mexesse comigo, né? Então eu lembro que eu rezei muito, assim, enquanto ele tava lá pegando a mercadoria, tudo... Eu rezei muito, assim, pedi pra Deus, só falava assim, ilumine ele pra que ele vá embora, né? Ele leve, ele pode levar o que ele quiser, mas que ele vá embora. É, porque a gente que passa por um momento E aí, desse, num determinado momento, quando ele já tinha pego tudo que ele queria, ele abriu a porta, ficou me olhando, ele me mediu, assim, dos pés à cabeça, olhou e ficou pensando. Nisso, eu juro pra vocês, eu mijei na calça. E você ficava sozinha na loja? Ficava sozinha. Eu fiz xixi de medo nessa hora. E ele só olhou pra mim assim, ele falou, olha, quer saber? Você tem família, eu também, né? Nossa. Ele falou bem assim, você tem família, eu tenho também. Não vou fazer nada. Ele falou assim, eu vou embora. Mas, ó, fica aí fechada, que eu tô com meu comparsa ali na esquina me esperando, e não sai, senão eu vou te matar. Meu Deus. E aí, ele tava segurando a arma, e só depois na filmagem que eu vi que ele tava com luva. E ele colocou a luva na filmagem, depois a gente pegou pra dar pra um amigo nosso policial, ele coloca a luva antes de entrar. Que a luva é pra não ficar a marca, né? É digital. Então, assim, então, infelizmente, ele tava com uma intenção de fazer alguma coisa. Só que eu acho que ali, eu acredito muito nisso, assim, eu acho que, sabe, eu rezei tanto ali, eu me envolvi ali numa proteção, que ele pensou em fazer alguma coisa, só que sabe quando a pessoa faz assim, e para e olha, e pensa? E ele pensou, e ele desistiu, ele deu um passo para trás e saiu. E foi embora. Então, quando ele foi embora, que aí eu comecei a chorar, que aí que eu desabei mesmo, aí eu passei na loja da vizinha e chamei. E depois daquilo, eu comecei a não querer ir mais para a loja, né? O que era um sonho, uma realização pessoal ali, que eu estava muito feliz, se transformou num pesadelo. E desde aquele dia, muitas coisas foram acontecendo em sequência da minha vida. E eu comecei a ter crise de pânico, né? Então, foi muito complicado. E aí eu tive que fechar a loja, não tive escolha. Eu fiquei alguns meses ainda, mas eu não conseguia mais ficar lá. Eu ia... Você tentou ficar, né? Tentei, eu fiquei alguns meses, tentei insistir, só que aí eu deixava a porta fechada. Aí tinha dia que eu acordava e não queria ir. Aí, quer dizer, a pessoa já passava, vê a porta fechada. Porta fechada não vai bater pra entrar, né? Ah, ela fechou. Então, quer dizer, o negócio começou a ir. E aí várias coisas foram acontecendo na minha vida depois disso. Eu passei por um divórcio bem complicado. Era um relacionamento, infelizmente, tóxico. E foi indo tudo junto. Então, quer dizer, aquilo foi gerando época, né? várias coisas que foram... bloqueando. Então, e aquilo foi me... Assim, eu voltei pro mercado de trabalho, só que aí eu não consegui mais voltar. Porque quando eu voltei, comecei a ter gatilhos, eu comecei a ter pânico. Então, eu tive que sair de novo. E aí eu passei pelo divórcio. Então, assim, a coisa foi indo de uma forma que... Só que, assim, eu não me permitia, eu não aceitava que eu poderia estar depressiva.
aquilo, eu não aceitava que de repente eu precisava tomar remédio, que eu precisaria ir no psiquiatra. E então eu sempre falava, não, isso daqui não precisa, eu vou resolver de outro jeito. E tentava de várias outras formas me ocupar e fazer as coisas para não ter que E como ir no você médico. acha que você superou tudo isso? Quando eu aceitei, né, na verdade. Aí foi passando, né, me divorciei. Aí eu fui fazer cursos para poder mudar, porque eu não queria mais voltar para a parte administrativa que eu trabalhava. Então eu falava, o que eu vou fazer de diferente? Aí eu fiz curso de padaria, fiz curso de confeitaria, aí voltei a estudar. Eu acho Você que não isso me queria ajudou voltar para muito. CLT mais. Você Não queria queria. continuar empreendedora. Empreendedora. Só que como eu tava naquela fase, eu tava com medo de abrir um negócio, eu acabei voltando, só que eu não me via mais no que eu fazia antigamente. Entendi. Aí o que eu fiz? Fiz cursos para poder tentar mudar de área, né? Então fui fazendo vários cursos para tentar mudar de área. E aí eu tentei mudar de área, eu fiz técnico em alimentos, voltei a estudar, voltei a trabalhar, só que com isso, até que chegou a pandemia. Aí na pandemia fiquei desempregada, fiquei sem trabalhar, fiquei em casa, já estava com o meu marido atual, segundo relacionamento. E aí, naquele momento da pandemia, que veio tudo de uma vez, né? Porque enquanto eu tava fazendo as coisas, eu fui superando e fui esquecendo, né? E aí, o relacionamento novo, Sim. tudo lindo, casei, tava feliz e tal. Só que aí veio a pandemia, então veio tudo que tinha acontecido comigo, foi aparecer, porque ali eu não tinha o que fazer, eu tinha que ficar dentro de casa. E aí foi quando começou a aparecer tudo mesmo ali na pandemia. E aí foi quando eu comecei a ficar depressiva. E aí eu vim pra Sorocaba, aí eu já tava quase entrando em depressão, que aí eu voltei a empreender novamente. Então, assim, o que me tirou da depressão foi, primeiro, eu aceitar que a pandemia fez isso, fez eu refletir muito e entender tudo que eu tinha passado e que eu precisava fazer alguma coisa em relação a isso. Aí eu conheci o Lindas, fui na reunião do Lindas, me chamaram pra ir, eu fui. E aí, a partir daquele momento, eu tomei a decisão que eu precisava mudar. E aí foi quando eu passei com o psiquiatra, comecei a tomar remédio antidepressivo, e aí as coisas começaram a fluir. Mas a pandemia, nesse sentido, me ajudou. E hoje, que conselho que você dá para a mulher que está começando a empreender o seu próprio negócio? Primeiro, não tenham medo. O medo, ele existe. Eu demorei muito para empreender por conta do medo, né? Principalmente porque eu estava no CLT, então eu tive muito medo de largar aquilo para trocar o certo pelo incerto. Mas a pandemia mostrou pra gente que não tem o certo, como eu fiquei desempregada na pandemia, o meu marido teve redução de salário, então quer dizer, o que a gente achava que era certo, não necessariamente era o certo. Então, assim, não tenham medo, sabe? Se você quer fazer muito uma coisa, se estruture, claro, vá pesquisar, vá estudar. O Sebrae, como a Sônia falou no podcast dela, ele é uma excelente ajuda para quem está começando e quem não conheça, mas não deixe o medo paralisar. Faça. Vá. Não. Medo, se você deixar, ele bloqueia você em tudo. A gente não vai. A pandemia, ela fez a gente refletir muito e fez a gente se conhecer, né? Porque a gente ficou muito tempo com a gente mesmo, né? Sim. E agora eu vou aproveitar, né? Já que a gente tá falando sobre isso, eu vou falar um pouco que eu também faço parte, né, das patrocinadoras e falar um pouquinho dos óleos essenciais da minha marca, que é o Aya Inspira. Os óleos essenciais, eles também ajudam na parte emocional, não só na parte física. Então, Eu falo. Infelizmente, então, eu não talvez na conhecia isso época- antes. Não conhecia, eu fui Sim. conhecer depois. Senão, você pode ter certeza que mas hoje, para quem eu teria assim usado antes. tiver algum problema assim, né, procure o óleo essencial que vai ajudar muito. Como você conheceu o Lindas? Que impactou o seu negócio? Então, o Lindas, eu conheci assim, quando eu vim para Sorocaba, né, eu estava na pandemia, e com essa questão da depressão, eu vi que em casa eu não conseguiria ficar, porque se eu ficasse em casa, eu ia ficar mais depressiva ainda. E foi quando eu resolvi procurar um espaço para voltar a empreender no meu negócio, e aí eu tinha focado no Tati Lura. Na pandemia, eu comecei a fazer bazares online, né? Vendendo... Na pandemia você estava com as semijoias. Então, na pandemia eu fiquei desempregada, eu tinha voltado tá. pro mercado de trabalho. E aí na pandemia, ficando desempregada, eu precisava de alguma coisa para me ocupar.
voltei a fazer peças que eu tinha material em casa e voltei a comprar de fornecedores que eu já tinha parceria com a loja. E aí eu comecei a fazer bazares online para poder fazer a venda. E isso eu comecei a vender pelo Instagram. E aí foi quando eu foquei na semijoia e na hipoalergênica. Entendi. Só que eu ficar em casa, como eu tava nesse processo depressivo, não tava me fazendo bem. Eu precisava sair, eu precisava ter contato com pessoas. Até porque eu já tava 2 anos quase ali, por causa da pandemia, naquele processo. E eu vim pra Sorocaba ainda, tem 3 anos e meio que eu moro aqui, e não conhecia muita gente. Então aquilo tava acabando comigo. Aí eu joguei no grupo do meu condomínio se alguém conhecia um espaço, alguma sala, porque eu não quero mais voltar pra rua, né? Sim. Por conta do que me aconteceu. Então eu queria um espaço em um local colaborativo. Aí uma vizinha minha falou: eu conheço um lugar, eu vou numa podóloga, e ela tem um espaço, e eu sei que ela tem uma sala comercial lá pra alugar. Você não quer lá conhecer? Fui, conheci a Samara, que é a podóloga, que era ex-Linda. E lá, aí foi através dela que eu conheci o Lindas. Fui numa reunião, eu lembro que eu fui até sorteada na primeira vez, ganhei uma calça. Eu jeans. lembro mesmo. Todo mundo ficou bravo, porque era a primeira vez que eu tava indo. E aí lá eu conheci mulheres maravilhosas, como vocês duas aqui, que são minhas amigas. E lá eu tive realmente uma rede de apoio. Além de ajudar o meu negócio, porque o meu negócio ficou mais conhecido, eu pude divulgar, mas eu confesso que quando eu entrei lá, não foi pensando no meu negócio, foi numa rede de mulheres, para conhecer outras mulheres e fazer amizade. E eu acho que a questão do negócio foi consequência. Sim. Né? Eu acredito muito nisso. Então hoje eu sou conhecida por bastante gente aqui em Sorocaba, e o Lindas que fez isso comigo. Me ajudou a... lembro o Lindas levantando as mulheres. E para quem não conhece, conta um pouquinho pra gente onde que as pessoas podem te encontrar. Opa! Né, que hoje você tem alguns pontos. E como que fazem para entrar em contato com você? Vamos lá, então. Meu espaço físico hoje, meu showroom, que eu costumo chamar, fica aqui na Santa Rosália, na rua João dos Santos. Que é nesse espaço que você conheceu, né? Que é onde eu conheci a Samara, que é uma casa colaborativa. Então, é na rua João dos Santos, 321, Jardim Santa Rosália, em Sorocaba. Lá eu atendo com horário marcado, né? Então, eu sempre peço, até por ser um espaço pequeno, eu gosto de dar um atendimento personalizado. Então, eu peço para a cliente agendar o horário comigo. Geralmente, eu tô lá de terça a sábado, sábados alternados, mas de terça a sexta, a partir da 1 da tarde até as 19 horas, mas sempre com horário marcado. Além desse espaço, eu vendo pelo Instagram, né? Então, eu envio para todo o Brasil. Inclusive, eu tenho muitas clientes de outras cidades. E eu tenho também vitrines hoje que eu deixo em alguns pontos comerciais. Um deles é a loja da Sou Brigitte, roupa feminina. Uma delas é a Sônia Calçados, que fica no espaço da Santa Rosália da Sônia. Aí eu tenho também na loja da Rose Duran. E hoje também eu tenho na loja colaborativa da Kalene Aromas, que fica no salão da Bela Moça da Luana, que também é uma linda. Então, lá vocês encontram peças minhas também. Mas se entrar no meu Instagram, que é o @tatilura, lá vai ter o endereço de todas. E meu WhatsApp também é o 11, não mudei ainda, continuo 11, 999-123727. Foi um prazer conhecer você. Muito bom saber essa história. Seu negócio, sua história. Maravilhoso, uma mulher guerreira que passou por momentos difíceis, e tenho a certeza que você superou e vai superar muito mais isso que você se pôs a fazer hoje. E aqui estamos unidas, já somos amigas, parceiras, somos famílias, e vamos cada vez mais crescer juntos. Com certeza. Já estamos crescendo. E eu quero agradecer também a Sônia Silveira Calçados, que também é a nossa patrocinadora, né, Soninha? Sim. E a Sônia tem esses calçados lindos, eu tô com tênis, a Sônia, que eu amo, quase não tiro do pé. Eu tô com uma sandália que não sai do meu pé. Estou com uma muito confortável, hoje. gente. Não é balela, não, é sério. Meus calçados é 100% couros, é só para feminino. E tem bolsas e carteiras também, né? Sim. Só produtos de qualidade, né, Sônia? Sim. Todas nós, né? Claro. Nós somos um grupo de qualidade, mulheres de qualidade, né?
Agora vamos para um bate-bola rápido Tá bom. dessa entrevista. Um sonho. Tem vários, né? Mas um é dar a volta ao mundo. Um dia parar assim, pegar um fusquinha, sabe? Pode dizer, né? E Com a conhecer, cerveja? assim. Claro. Cerveja. Fala quem é Maridão cerveja, e a né? cerveja. Fala quem é Gente, a cerveja. cerveja é minha cachorra, minha border collie Daqui a pouco ela maravilhosa. arruma um uísque. A gente quer. É que eu e o Will, a gente quer mudar pra uma casa, né? E a gente mudando pra uma casa, a gente vai pegar o uísque. Não demore muito, hein? Que vale a pena. Um hobby. Um hobby. Olha, eu gosto muito de fazer coisas artesanais, né? Eu tenho parado, faz tempo que eu não faço, mas sempre que dá eu gosto de mexer com isso. Já fiz muito artesanato, como eu falei. Então, vira e mexe, eu gosto. Isso para mim é algo que me acalma. Então, é um hobby que eu tenho. Tati, acho que eu vou falar para você uma coisa. Acho que nós vamos montar uma fabriquinha de bijuteria, porque eu também fiz bijuteria. Eu também já fiz. Mas você sabe, Sônia, Eu que também já assim, fiz, Sônia. eu Também quero. não então, divulgo viu? muito Estamos isso, mas aqui. eu tenho clientes minhas antigas que compravam, né, as bijus, que até hoje elas encomendam peças porque elas querem coisas personalizadas. Então, às vezes elas vêm, Tati, É eu o quero que eu uma gosto. roupa assim, com uma cor tal, monta pra mim tal. Então, eu faço isso. É que não é algo que eu divulgue, né? Sim. Mas quando a cliente me pede, eu faço. Algo que ninguém sabe de você. Vocês já sabem, Ah, mas eu muita quero gente saber. não sabe aqui que eu sou técnica em prótese odontológica. E eu fiz uma das dentaduras da minha avó, inclusive. Entre várias outras, né, que eu fiz, que eu trabalhei com isso um tempo. Mas Cada é. surpresa, né? Depois a gente Eu vou escuta. ver se tem alguém que precisa de prótese. Eu fiz prótese odontológica. Gostava bastante. É porque é bem manual, sabia, gente? É algo bem artesanal. Eu Por acho isso que eu que eu gostaria de gostava. fazer. É bem artesanal, bem gostoso. E para completar, uma frase. Linda pode. Linda pode ser o que ela quer, né? A mulher, ela pode ser o que ela quer. Ela só precisa enxergar nela o que as outras pessoas enxergam, porque Isso é verdade. cada mulher tem o seu potencial e às vezes ela se esconde por trás daquilo, por medo ou por alguma vivência, por algum problema que ela passou. E assim, se todas as mulheres conseguissem se enxergar como as outras pessoas enxergam, não teria pra ninguém. Porque Ninguém a mulher segura, pode né? E tudo, por cara, isso que eu ninguém segura. falo, o Lindas ajuda muito, porque eu tinha medo de falar no microfone. E como você está tem. apresentando o podcast hoje. Hoje, me falaram que eu tenho um dom que eu nem sabia ser modelo. E a gente vai Que se bom. descobrindo, né? Então foi aí que eu comecei a descobrir muita coisa através do Lindas. Então, pessoal, eu indico Lindas para muitas empreendedoras. Quer ser uma empreendedora? Entre no Lindas. Eu até Tem brinco muita que ajuda. a Gisele falava isso e eu compactuo isso. Mesmo se um dia eu deixar de empreender, eu vou, sei lá, sacar vento, mas eu vou dar um jeito de participar do De estar lá com a gente, de arranjar né? alguma coisa para fazer para continuar no grupo. Pessoal, estamos encerrando aqui esse podcast maravilhoso, que foi com a Tatiana, com a Érica. Aqui nós somos umas parceiras. E deixa aqui, curte o nosso YouTube e se inscreva no Instagram e faça seu comentário. Por favor, gente, vamos engajar. hein? Obrigada a todos. Obrigada, Obrigada meninas. Pela oportunidade de estar aqui com Eu vocês. que agradeço a parceria. Eu que diga. Adorei. Agradeço a todos vocês. Obrigada, meninas. Sucesso. Tchau, beijo. Beijo. Lindas, lindas, podemos tudo cair, reerguer, dominar.